Fala Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Vamos que vamos, rapaziada, trazendo mais um vídeo com muitas notícias, muitas informações para você, torcedor. E hoje, na parte da tarde, rolou uma entrevista de Jorge Salgado e segundo ele aí, falou que era o novo presidente eleito do Vasco da Gama. Então eu quero fazer uma pergunta, eleito por quem? Porque por mim e por vários, se não todos os torcedores do Vasco da Gama, você não é o presidente eleito, Jorge Salgado. E ele falou muita besteira aí ao longo dessa entrevista, e é claro, eu vou falar cada uma delas pra você. Infelizmente, Jorge Salgado ali sentado ao lado de Campelo e Carlos Roberto Osório. Pra onde o nosso Vasco da Gama vai? Vamos falar também sobre Ricardo Sapinto, que hoje Lucas Ribamar pela manhã não foi treinar no Vasco da Gama porque não foi escalado ontem, não jogou, jogador de birra, então ridículo aí. E eu vou dar motivo e vou falar porque desde o início o Ricardo Sapinto estava certo em ter essa mudança de atitude com os jogadores do Vasco. Mas antes de começar o vídeo eu quero dar uma notícia pra você, torcedor. Você aí que tá me ouvindo, tá a fim de ganhar mais de 4 mil reais por mês sem sair de casa, de uma forma totalmente segura e 100% online? Aí uma renda que pode ser até mesmo extra ou uma renda principal, né? São mais de 4 mil reais por mês. E não é aquelas coisas mirabolantes que vocês veem aí na internet que te promete rios de dinheiro e nada disso acontece. É um curso que eu vou estar disponibilizando no link aqui na descrição. O valor para você se inscrever é R$ 67 e você ali vai ter acesso a grupos de membros, vai ter acesso aí a tirar dúvidas com o seu professor e também acesso a um material para você fazer esse curso. Se você curtiu a ideia, não perca tempo, vai aqui na descrição, se inscreva, só R$ 67 é a oportunidade da sua vida, rapaziada. Mas vamos que vamos, se você quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu, do nosso Clube do Coração, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Mas antes eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que tá chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar cheguem até você. E além de se inscrever, também deixe o seu like. O seu like é importantíssimo, cada like que vocês deixam, que assim o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas, outros vascaínos igual a você. Então vascaína ajuda vascaína, eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco. Hoje pela parte da manhã tivemos um treino, onde como sempre ocorre, né, naquele pós-jogo, somente os jogadores que não jogaram, não foram titulares ou não entraram na partida de ontem contra o Santos iriam treinar. E aqueles que jogaram, foram titulares ou entraram ao decorrer da partida, iria fazer apenas um trabalho de regeneração. Porém, um desses jogadores que não jogaram ontem se recusou a entrar e participar do treino do Vasco. Sabe quem é ele? Lucas Ribamar. E segundo o staff do jogador, Ribamar alegou à comissão técnica do Vasco, Ricardo Sapinto e outros membros ali da comissão, que se sentiu mal durante a partida enquanto estava no banco de reservas e por isso pediu para não ir treinar após o jogo. Então, cara, com todo respeito, é ridículo, porque não sei de onde o Ribamar tirou esse estrelismo, não sei de onde ele tirou que é um bom jogador, que é um excelente jogador, aliás, ele deve pensar isso, mas ele não é, por não ter jogado se sentir mal e por se sentir mal não ir treinar. E isso, é claro, chateou muito a comissão técnica do Vasco da Gama e possivelmente o contrato de Ribamar, que vai se encerrar dia 30, já estava muito difícil de uma renovação desse contrato, irá cair por terra de vez. Ribamar não vai renovar o contrato e não vai mais possivelmente vestir a camisa do Vasco. Ridículo o que ele fez, ele tinha que agradecer por ter entrado cada minuto dentro do campo jogando com a camisa do Vasco da Gama e não ficar chateado porque não jogou um jogo, mas sim agradecer porque jogou todos esses jogos, fez todas essas vergonhas vestindo a camisa do Vasco da Gama. Então temos sim que dar créditos, reclamamos tanto de Ricardo Sapinto por causa de algumas atitudes, por causa de alguns jogos que o Vasco vinha fazendo, mas cara, ele tá certo, ele tentou implementar um sistema aí no Vasco de dura mesmo, um sistema aí no Vasco totalmente diferente, botar ordem nos jogadores, e muitos não aceitaram, e um deles aí é Ribamar, que aí depois disso, ó, meteu o pé, não quis treinar, ridículo o posicionamento aí, a manifestação que o jogador fez hoje pela parte da manhã. Então vamos direto ao ponto, vamos falar sobre a entrevista que aconteceu hoje, uma entrevista ridícula. Eu liguei ali no canal, né, da Chapa de Jorge Salgado para ver essa entrevista, que eu queria saber o que ia acontecer. E quando eu liguei ali para abrir a tela da entrevista, eu me deparei com essa imagem aí que tá aparecendo para vocês. Alexandre Campelo no meio, Jorge Salgado de um lado e Carlos Roberto Osório do outro. Eu acho que quando a gente analisa essa imagem aí, a gente pensa, para onde o nosso clube vai na mão desses caras?
Infelizmente, foram 3 anos de Alexandre Campelo que o Vasco não arrumou nada. E vai ser mais 3 anos com Jorge Salgado e Carlos Roberto Osório como seu vice-geral. Pra quem não conhece quem é Carlos Roberto Osório, eu só quero te falar que ele tá envolvido aí na política do Brasil, na política do Rio de Janeiro, ao lado de Eduardo Paes e Sérgio Cabral. Então depois disso a gente não precisa falar de muita coisa, né? Então, eles 3 sentados aí para dar entrevista coletiva no Vasco. E ali, um papelzinho que estava embaixo de Jorge Salgado estava escrito presidente eleito. E além desse papelzinho aí, ele foi no seu Twitter antes de dar início à entrevista e falou o seguinte: que quero iniciar essa minha primeira mensagem como presidente eleito do Vasco, agradecendo a todos aqueles que se dedicaram a esse difícil processo eleitoral que se encerrou na última quinta-feira. E aí eu pergunto novamente, presidente eleito de quem, Jorge Salgado? Você não é presidente eleito do torcedor, você não é presidente eleito de ninguém, você não nos representa, Jorge Salgado. Então para com isso de presidente eleito, o presidente eleito do Vasco, todos já sabemos quem é, entendeu? E você fazer esse papel de ridículo dentro do nosso clube é até mesmo complicado. E aí ele falou aí que vai construir um Vasco novo ao longo da entrevista, um Vasco pacífico. Eu só queria saber que Vasco novo ele vai construir, porque ele já tá no Vasco há muito tempo. Ele briga, pra vocês terem noção quem é Jorge Salgado. Jorge Salgado estava disputando eleições para a presidência do Vasco ao lado de Antônio Soares Calçada, o presidente que levou o Vasco à conquista da Libertadores em 98. Então o Jorge Salgado já tá no Vasco há muito tempo. Um Vasco novo não vai ser construído através dele, e disso nós temos certeza. E alguns dos pontos tocados aí ao longo da entrevista foi com relação aos salários atrasados que existem no Vasco da Gama. E Jorge Salgado respondeu o seguinte: estou me colocando à disposição para tentar ajudar e vou tentar muito nessa reta final como futuro presidente vascaíno. E aí eu corto e vou para outro ponto. Jorge Salgado, você falou que está se colocando à disposição para tentar ajudar. E no final ele terminou a entrevista falando o seguinte: vou tentar novamente buscar solução para esse problema dos salários atrasados. E eu repito, você não tem que buscar a solução, você tem que ter a solução pronta. Porque se fosse para você buscar a solução, era para ter buscado lá no início, quando você se candidatou à presidência do Vasco. Já que você não buscou, era para já ter chego pronto. Então, irmão, dá seu jeito, você tem que colocar o Vasco em dia. Você não quis ser presidente, você não tentou dar esse golpe aí, que muita coisa ainda vai rolar, eu vou falar já sobre isso. Então, não era para você estar chegando, tentando chegar com uma solução. Era para você já chegar com uma solução pronta e pagar os salários de todos os jogadores. E Salgado também falou ao longo da entrevista com relação aos presidentes, aos candidatos à presidência que estiveram ao lado dele lutando para ser o presidente do Vasco. Primeiro falou de Brant e Campelo. Falou que os dois, após ali o resultado que deu a vitória a Jorge Salgado, logo em seguida já ligaram para ele, parabenizando, falando outros assuntos, e falou outra coisa além disso daí. Se colocaram à disposição para conversar e certamente vai conversar com Júlio Brandt e Alexandre Campelo para ter cargos ali na gestão de Jorge Salgado. Então a gente vê que o esquema foi totalmente pronto, montado e está tentando ser finalizado, mas não vai, porque como eu falei, muita coisa ainda vai acontecer. Mas claramente Brandt, Campelo e Jorge Salgado se aliaram para vencer essa eleição do Vasco. E ao contrário disso, ele falou aí com relação a Levenciano e a Sérgio Frias. Falou que conversará com o Levenciano e achou que ele iria telefonar, achou que Leven iria telefonar para ele. E falou que se demorar muito, o próprio Jorge Salgado vai procurar Levenciano. Falou também de Sérgio Frias, outro candidato que se posicionou totalmente contrário a tudo que vem acontecendo no Vasco da Gama. Falou: o Sérgio também acho que pode dar algumas contribuições positivas ao Vasco. Então o Jorge Salgado quer entrar em contato com o Leven, e é claro, Leven não vai responder, Leven não vai atender, Leven não vai ligar, não vai conversar com o Jorge Salgado, porque o papel que o Levenciano passou aí, e não só o Leven, como todos nós torcedores ao longo desse processo eleitoral do Vasco da Gama, foi de palhaço, porque é isso que eles estão querendo fazer com o torcedor. Então aí realmente o Jorge Salgado querendo reverter a situação, mas não tem como revertê-la. E com relação a Martim Benítez, um jogador essencial no Vasco ao longo da temporada, viemos falando muito disso, um jogador que para Levenciano já estaria tudo fechado, bastava ele apenas chegar e sentar no cargo de presidência do Vasco, que Levenciano iria contratar Martim Benítez. Porém, ao contrário disso, na gestão de Jorge Salgado, Benítez está muito longe de fechar com o Vasco da Gama. O porquê disso? Porque o objetivo de Jorge Salgado não é comprar Benítez, o que o Independente quer é prolongar o empréstimo até o final do Brasileirão. Ele ainda terminou aí, quando foi perguntado sobre Martim Benítez, falando o seguinte: nada mais justo do que o contrato dele ser estendido até fevereiro por conta dessa pandemia. Ele falou que já conversou com Adrian Castellano, o empresário de Martim Benítez, que se mostrou aí muito negativo a essa possibilidade do alongamento no caso desse empréstimo. E o que vai acontecer, rapaziada? Provavelmente ele vai ligar diretamente agora para o presidente para tentar prolongar o empréstimo. E não vai acontecer, o Independente está muito irredutível com relação a isso. Quer o dinheiro,
que era a venda de Martim Benítez. Então provavelmente, rapaziada, não veremos Martim Benítez vestindo a camisa do Vasco no ano que vem. É uma vergonha isso que vem acontecendo e provavelmente vai acontecer no nosso Vasco da Gama. E ele falou o seguinte: qualquer decisão relacionada à compra dele é temerária. Isso daí com relação à temerária é por um medo que ele tem do Vasco ser rebaixado e pagar 22 milhões e acabar criando uma dívida. Mas cara, volto a falar, você não quis sentar na cadeira de presidência do Vasco? Você já sabia que ia ter que sentar com o Benítez, uma prioridade de compra para o nosso time. Então eu volto a falar, dá o seu jeito. O nosso candidato que a gente queria já estava tudo acertado. Você não quis? Você não passou à frente? Você não tentou dar esse golpe? Tentou porque não tem nada finalizado? Então agora se vira! E aí eu tive à tarde, isso foi tudo que rolou na entrevista de Jorge Salgado, os pontos principais ali dessa entrevista. E hoje à tarde aí eu vi uma live do Maca Vasco, do canal Maca Vasco, ao lado de uma advogada, dois advogados bem conceituados aí no meio vascaíno. Eles falaram com relação aí às eleições, dia 14, um debate muito interessante. E eles falaram que realmente é algo que acontece, que a gente tem visto muito, que as eleições dia 14 são algo totalmente inexistente, segundo o Estatuto do Clube de Regatas Vasco da Gama. Ou seja, o que eles estão fazendo é rasgando o estatuto. Então eu volto a falar, muita coisa ainda vai rolar, até porque duas das justificativas dele, a primeira é que não tinha ninguém fiscalizando as eleições do dia 7, somente Levenciano e Sérgio Frias. Porém, nas eleições do dia 14, a única pessoa que fiscalizou as eleições foi o Mussa. O Mussa que contabilizou e deu o resultado, que era o presidente do Vasco. Não tinha ali na votação, né, na hora do pleito, ninguém da mesa diretória, todos os poderes do clube tinham ido embora. Então apenas o Mussa. Então foi algo muito tramado, foi algo vergonhoso que aconteceu. E outro dos argumentos é com relação a voto, que nas eleições aí do dia 7 tiveram 3.447 votos, e nas eleições do dia 14 tiveram 3.054, e essa semelhança com relação aos números foi algo que deu a vitória na justiça para Jorge Salgado. Então, algo ridículo. Sérgio Frias, o candidato à presidência, falou que não podemos aceitar esse golpe, senão isso vai se tornar o ciclo do Vasco, mostrar que o Vasco não tem comando, mostrar que é só entrar com golpe, tentar golpear, que fica algo fácil de entrar na justiça para golpear literalmente o Vasco da Gama. Então ele falou que a gente não tem que abaixar a cabeça, tem que se posicionar, tem que se levantar com relação a essa palhaçada que está acontecendo na política do clube. Inclusive, já temos notícias que 30 pessoas já entraram em contato com o advogado do Vasco da Gama para buscar recorrer aí com relação às pessoas que foram votar, né, nas eleições dia 7, não aceitar essa palhaçada e recorrer ali, entrando na justiça contra o próprio clube. Então uma vergonha isso que vem acontecendo na política do Vasco. Esperamos que as coisas possam se ajeitar, esperamos que as coisas possam mudar, esperamos que no final aí, ao longo dessa semana, podemos ver mudanças com relação a essa política, essa eleição ridícula que aconteceu no dia 14 e que até o momento está dando a vitória para Jorge Salgado. Mas como eu falei, muitas coisas ainda vão rolar, muitas coisas ainda vão acontecer. Jorge Salgado, não senta na cadeira de presidência para você não se cansar levantando depois. Mas rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí para todos os vascaínos. Vamos que vamos. Um grande abraço a todos e saudações vascaínas.